Deus abençoe a todos grandiosamente em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, estamos por aqui, trazendo a mensagem de vida, uma mensagem de fé, uma palavra de vida mesmo, para você que acompanha sempre nossas gravações em vídeo, aqui pela internet, pelo YouTube, ou então pelo blog, espacodafé.com.br, nosso endereço, espacodafé.com.br, sempre à disposição de quem deseja buscar uma palavra de vida, sempre a palavra de, como eu digo, eu não prego religião, não prego igreja, eu prego a palavra de Deus através do blog Espaço da Fé. Eu quero trazer um assunto que eu tenho trazido já há algum tempo, há alguns dias eu tenho falado sobre isso. Eu vou reforçar mais, porque me preocupa muito, mas muito mesmo. É o seguinte, a questão da religiosidade. Eu tenho falado muito que, por exemplo, não estou dizendo que é errado a pessoa frequentar a igreja, não, até porque eu frequento a igreja, eu sou obreiro da Igreja Universal, e graças a Deus por isso, eu amo muito a obra, essa obra, mas eu sempre tenho alertado as pessoas que elas têm que ter cuidado, principalmente em guardar a palavra de Deus, porque às vezes a pessoa está tão preocupada em fazer do que ser. Esse é o problema. A pessoa está tão preocupada em muitas coisas que é essencial, que é de buscar uma comunhão com Deus, buscar um conhecimento de Deus, buscar a presença de Deus para ela. Ela se preocupa mais em fazer as coisas, em fazer isso, fazer aquilo, em ser isso, em ser aquilo, esquece do mais importante, que é buscar na palavra de Deus a compreensão. Porque, gente, vou dizer uma coisa para você, meu amigo, minha amiga, já são 21 anos que eu estou na igreja. E assim, uma coisa que eu percebo, uma coisa que eu aprendi com o tempo, com a prática, que eu aprendi com esse tempo de igreja. Não significa uma coisa, não, o tempo não significa nada. Mas assim, eu aprendi muito que cada um tem uma comunhão individual com Deus. Não existe essa questão de você depender o tempo todo da igreja, depender o tempo todo do pastor, depender o tempo todo de alguém para te ajudar. Não, você tem que criar também essa comunhão com Deus. Porque se você não tem essa comunhão com Deus, como é que você vai enfrentar os seus problemas, as suas lutas? É impossível você conseguir enfrentar e vencer essas lutas. Então você tem que ter uma comunhão com Deus. Você tem que ter uma comunhão com Deus. Você tem que ter uma intimidade com Deus. Se não for assim, por que o véu do templo se rasgou de alto a baixo? Qual foi o motivo? Qual foi a razão de ter... Será que foi em vão que o véu se rasgou de alto a baixo? Não. Não foi em vão. O véu se rasgando de alto a baixo, ele deu a garantia de que todos nós temos acesso a Deus. Temos acesso. Antes, no Velho Testamento, no Antigo Testamento, na lei, qualquer pessoa que fosse apresentar tinha que primeiro ir ao sacerdote. Então o sacerdote chegava diante de Deus, oferecia sacrifício por ele e pelas pessoas. Com o rasgar do véu, com o sacrifício perfeito que o Senhor Jesus fez, o que aconteceu? Acabou isso, não tem mais isso. Todos nós temos acesso. Pode ver lá no livro de Hebreus que nós temos intrepidez ao entrar diante de Deus pela carne, pelo véu que é a carne de Jesus. Então quer dizer, o véu que é a carne de Cristo nos deu intrepidez, porque o véu se rasgou, então nós tivemos acesso, nós temos acesso a Deus. E o que me preocupa, o que me entristece é que muitas pessoas, tendo esse acesso, elas se privam dele. Como assim, Jesus? Mas se privam? A pessoa vive única e exclusivamente para, digamos assim, não que seja errado, mas só vive dependendo da fé do pastor, da fé de alguma pessoa, da fé de alguém. Ela não sabe, ela não tem iniciativa própria, ela não tem conhecimento próprio, ela não tem uma busca pela palavra de Deus dela mesma. Ela não tem. Ela não sabe discernir o que é certo e o que é errado. Ela não sabe decidir o que fazer e o que não fazer se não for perguntando para alguém, se não for pedindo orientação para alguém, se não for... não sei, sempre ela tem que estar apoiada em alguém para poder tomar suas decisões. E eu te pergunto, então para que serviu o rasgar do véu se para tudo que eu desejo eu preciso consultar um homem? Mais uma vez, antes que me interpretem mal, não estou dizendo aqui que você não precisa da ajuda de ninguém, não é isso que eu estou falando. Claro que nós precisamos.
Os homens de Deus estão aí para isso. Nós estamos aí para isso. Eu também estou à disposição para isso, para orientar, para ajudar, que quer que seja. Mas com o passar do tempo, você tem que se fortalecer espiritualmente, como está escrito. Você tem que ser maduro espiritualmente, você tem que se alimentar, começar a ter maturidade espiritual, para entender as coisas, para discernir as coisas, para não precisar ficar dependendo dos outros. Você tem que despertar essa maturidade, tem que fazer crescer essa maturidade dentro de você. E o que me preocupa é isso nas igrejas. As pessoas só dependem dos outros, dependem de pastores, dependem de missionários, de apóstolos, dependem de tudo, de todo mundo. Só não depende de Deus. Esse é o problema. Ela não sabe buscar uma solução para a vida dela. Ela só sabe andar se alguém disser para ela, olha fulano, não é isso. Ela tem uma dúvida, vou lá onde pastor. Pastor, posso fazer isso? Lá em 1 João, se eu não estou enganado, 1 João está escrito que não há necessidade que ninguém vos ensine, porque a unção que está em vós ensina todas essas coisas. Então, se você tem o Espírito Santo, se você tem o discernimento, se você conhece a palavra de Deus, e aí está a importância de conhecer a palavra de Deus, você não precisa que ninguém te ensine. Você não precisa. Está escrito. Agora, se você quiser me censurar, me perdoe, meu amigo, mas está escrito. Ou então você rasga a Bíblia, porque a Bíblia está mentindo, a Bíblia está sendo mentirosa. Se você discordar, está lá. Vai ver na sua Bíblia que você vai ver que está escrito. Se discordar, rasga ela porque ela está mentindo. Porque está escrito que não há necessidade que ninguém nos ensine. Porque a unção que está em nós, ela nos ensina todas as coisas. Ela nos dá discernimento de tudo. Então o que me preocupa muito, mas muito mesmo, é isso. As pessoas não buscam conhecer, ter uma intimidade com Deus, conhecer a vontade de Deus. Não procura por si só buscar a direção de Deus. Elas sempre estão dependendo de alguma pessoa, de alguém, de algo. E aí está o problema. Qual o problema que acontece? São vários, mas um deles eu posso citar. De repente, como está escrito, né, que todo homem é falho, eu sou falho. Então quer dizer, pode ser que em algum momento, mesmo sendo homem de Deus, conhecendo a palavra de Deus, eu possa induzir uma pessoa a errar. Por que não? Sou falho. Às vezes por um erro meu, digamos, um equívoco, eu posso levar uma pessoa a fazer uma coisa que está errada. Eu digo, não, é certo, a pessoa vai lá fazer e está errado. E aí? Porque eu sou falho. Porque eu sou pecador. Então você que busca muita orientação somente, não estou dizendo que você não precise, não é isso. Você tem que consultar a Deus acima de tudo. Se você busca orientação somente no homem, você corre esse risco, primeiro, de errar, de fazer coisas que não agradam a Deus, até mesmo imaginando que fazendo a coisa correta. Ou então, o que pode acontecer também, não em várias situações, mas pode acontecer também, é de você ficar dependendo somente do homem e nunca conseguir tomar um passo na sua vida sem consultar uma pessoa. E isso mostra insegurança, isso mostra que você não está pronto para viver. Então isso é muito sério, meu amigo, minha amiga. Desculpa se eu estou sendo duro, se eu estou falando palavras pesadas, se eu estou contrariando alguém, mas tudo que eu estou falando aqui está escrito. Se o véu se rasgou, então eu creio que não foi vão, ou foi em vão. O véu se rasgou em vão? Não. Para que todos tivéssemos acesso a Deus. Então nós não precisamos. Se alguém disser para mim que eu estou aqui falando besteira, falando bobagem, por exemplo, quem for da Universal estiver achando que eu estou aqui falando coisas da minha cabeça, que eu estou incitando algo, a rebelião, não pense isso, porque o próprio Bispo Macedo fala isso direto. Que ninguém, nós não dependemos de pastor, de bispo, de quem quer que seja. O próprio Bispo Macedo fala direto nas reuniões dele. A gente não precisa de bispo, de pastor, de ninguém. Então nós temos acesso a Deus. Nós temos acesso a Deus. Você tem, meu amigo, minha amiga, através do sacrifício de Jesus, através do véu que é a carne de Jesus, você tem acesso. Nós temos acesso. Mas se você não faz uso, isso fica vão, porque você só depende dos outros para tomar suas decisões, e aí? Você não sabe examinar o que é certo e o que é errado. Aí você vira uma criança espiritual, porque você não consegue, você só vive no leite espiritual. Você não consegue comer alimento sólido. É o tempo todo dependendo de alguém, com dúvidas, sem saber o que vai fazer, todo o tempo. Então, meu amigo, minha amiga, reflita sobre isso. Pense sobre isso. Amadureça espiritualmente.
pondere essas coisas. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te mostrar aquilo que eu estou te falando. De repente você não entende agora, mas tenho certeza que Deus vai te mostrar o significado dessas palavras. Tá bom? Deus te abençoe fortemente. Um abraço, que Deus abençoe a todos e até a próxima oportunidade.